estava conversando aqui em off, e eu estava dando a minha opinião, que, infelizmente, a esquerda no Brasil já teve um discurso revolucionário, né, a majoritária. Uhum. Hoje, nem a majoritária nem isso tem mais. É tanto até que eu critiquei aqui um grande intelectual que falou que a esquerda acabou, né, que agora tem progressismos. Não tem, eu não citei o nome porque eu quero debater as ideias e não as pessoas, até porque tem um respeito por esse intelectual. Mas é equivocado falar que a esquerda acabou no Brasil. Primeiro, quando você generaliza, você já está errando, porque tem dentro da esquerda tem tanto essa esquerda revolucionária, insurrecional, bolchevique, como você também tem a esquerda também que reivindica a tradição do marxismo, social-democrata, ou revisionista, ou menchevique, enfim. Então, que quer realmente administrar o capitalismo, essa que se chama de esquerda liberal, quer administrar o capitalismo e, com essas reformas, fazer ali aquilo que ele entende que é necessário para o povo e para a classe trabalhadora. Né? Diferentemente dessa esquerda revolucionária que quer, né, romper com esse sistema, mudar o modo de produção e edificar uma nova sociedade com base nesse novo modo de produção. Então, realmente, você tem aí essas duas estratégias evocando a tradição do marxismo. Então, estaria equivocado por você estar generalizando. E não acabou porque ganhou uma eleição, né? Acabou com o projeto aí de extrema-direita e tem força social. Se tem força social, não acabou. Agora, parece que é muito radical essa fala, mas não é. Se fosse realmente radical, não é. Parece que é, mas não é. Se fosse realmente radical, falaria isso. A esquerda no Brasil, daria nome aos bois, já teve um discurso revolucionário, majoritariamente, mas nunca teve uma praxis revolucionária. E aí vou aproveitar para falar de China. Nunca teve uma praxis revolucionária no Brasil. Porque uma coisa é você ter o discurso revolucionário, outra coisa é você ter uma praxis. E, evidentemente, qualquer praxis revolucionária implica na melhoria da vida do povo. Tá? E é por isso que o povo aderiu a revoluções em Cuba, na China, né? Porque os revolucionários não só estavam imbricados com o povo numa aliança estratégica, tática, mas de condição de ação social, como eles também melhoravam a vida do povo. E até por isso que parte do povo brasileiro vota no Lula, porque o Lula melhorou, o governo Lula melhorou a vida do povo. As pessoas não votam no Lula, infelizmente, a grande maioria não vota do Lula por uma conversão a essa ou aquela ideologia. Até porque o Lula, o governo dele não faz esse enfrentamento ideológico. Até ele é muito criticado por isso. Então, se fosse realmente uma fala radical, teria que pegar no âmago da questão. O problema da esquerda no Brasil é ter uma praxis revolucionária, uma praxis que seja coerente com o seu discurso, e não é. Enquanto não for, não tem perspectiva. Para que tenha uma praxis revolucionária, precisa ter alguém que faça uma teoria revolucionária, mas em que sentido? Da realidade brasileira. Que vai ser uma teoria específica para essa realidade brasileira e uma ação específica para essa realidade brasileira. Em grande medida, a esquerda brasileira ficou de importar receituários de fora. Então, não surgiu um Lenin aqui para fazer o que fazer, escrever o que fazer, a realidade da Rússia. Mao Zedong falou: aqui não é o proletariado, não é a aliança do camponês com o proletariado, aqui a classe revolucionária é o camponês. Sim. Então, você precisa primeiro comprar... no Brasil, uma revolução teria que pegar elemento do samba, do carnaval,
teria que ter uma ação popular, teria que ter os aparelhos ideológicos que não tem para trazer a comunidade, né? Teria que ter o futebol, teria que ter um monte de coisa que ninguém nem nunca pensou, porque não vive a realidade do Brasil. Então, você veja que lá o que dizem que a China importou a Revolução Soviética, porque depois, quando teve, né, a que o Trotsky chamava de 1905, o ensaio geral da Revolução Russa, né, que foi depois daquele massacre que um padre estava fazendo uma pregação e o governo, né, do czar matou ali 1.200 pessoas numa atrocidade, né? E aquilo levou a um levante popular que foi brutalmente reprimido, né? Tanto os mencheviques como os bolcheviques, mas aquilo ali já foi a primeira revolução, e a partir dali foram criados os soviets. Foi obrigado, o governo do czar foi obrigado a criar os soviets, e nesse soviet tinha ali participação de militares, tinha participação de camponeses, tinha participação de operários, e dali surgiu a Revolução. Porque quando tem a Revolução de fevereiro, né, de 2017, que o Kerensky assume o poder, que Lenin vem com a frase todo o poder aos soviets, porque os soviets já era uma realidade onde o povo se reunia, onde o povo discutia, onde o povo debatia o que era melhor para eles ou não. E a China, dizem que a China importou a Revolução Soviética porque a China também denominou de soviets. Só que as duas realidades muito diferentes, a China e a União Soviética. Só que os soviets da China eram bem diferentes dos soviets, porque os soviets da Rússia foram criados depois dessa eclosão social para acalmar, porque aquilo teve uma revolta muito grande da população. Para tentar pacificar ali, foram criados esses soviets, para ter algum tipo de caráter democrático, de participação do povo participar das decisões. Só que ali já foram criados pelos comunistas. Os soviets, na China, foram criados pelos comunistas, que começam no sul, e aí vem a tradição milenar chinesa, inclusive com moeda, a moeda vermelha, com o exército vermelho. E eles criaram comunidades em que, nesses espaços em que eles dominavam, inclusive enfrentando os exércitos, não só dos milicianos, né, daqueles que tinham, dos generais da guerra, que tinham suas próprias milícias, como do próprio Chiang Kai-shek, das forças, e foram atacados várias vezes e resistiram. Eles não só tinham uma moeda que era até mais estável do que a moeda oficial chinesa, a moeda vermelha, como eles tinham ali, onde eles chegavam, eles faziam reforma agrária e expulsavam os agiotas, que o camponês estrangulado tinha que recorrer a esses agiotas, e esses senhores da guerra muitas vezes usavam essas dívidas para extorquir esses camponeses, e às vezes até para tomar as terras, porque eram dívidas muitas vezes impagáveis. Então, eles chegavam com muita coragem, muita firmeza, educando, ensinando, né? E quando eles são atacados brutalmente, né? Foram 4 ataques que eles sofreram ali no sul da China. Foram 4, e o último com 400 mil homens de frente e 500 mil homens de retaguarda, né? E eles lá não fizeram uma tática de guerrilha, por exemplo, como foi feito em Cuba. Eles fizeram uma tática de movimentação, de manobra chamada, com base na realidade da China, onde eles não faziam um enfrentamento bélico, aquele tradicional, minhas tropas contra as suas tropas. Eles sabiam que se batesse de frente com as tropas de Chiang Kai-shek, seriam derrotados. E
um dos lemas do Mao Zedong era: não vamos entrar numa guerra onde vamos perder. Não vamos não só lutar no campo de guerra que nos seja mais favorável, não só com aquela coisa do livro da guerra, né? No livro da guerra fala isso, que o autor é chinês. Não vamos lutar no campo de batalha que nos seja mais favorável, mas vamos usar a estratégia que nos seja mais favorável, que era essa guerra de manobra. Guerra de guerrilha. Não, de manobra além de guerrilha, mas não só de guerrilha, de manobra. Tá? Que eles chamam de uma guerra de movimentação, que você está sempre movimentando e sempre tendo para onde fugir. O mais importante era ter por onde escapar e uma inter-relação com a população para você não uma ação do campo ter como se esconder, ter onde se esconder. Só para finalizar rapidinho. A chinesa era do campo para a cidade. Aí, quando eles têm esse último enfrentamento, que de 120 mil sobram 60 mil, e eles fazem a grande marcha até o norte, passando lá por condições extremas, geleira. Lá no Tibete, uma etnia do Tibete não aceitou a presença deles ali, onde morreram mais comunistas ali. Não a etnia dominante, mas uma etnia que já tinham 3 etnias ali no Tibete. Uma das etnias não aceitou e morreu mais ainda, que chegou quando eles chegaram no Soviet do Norte para fazer uma nova reestruturação. Quando eles chegaram, inclusive, uma guerra fundamental ainda contra Chiang Kai-shek, as forças de Chiang Kai-shek, que conseguiram atravessar os rios, e gerou essa lenda, que os comunistas conseguiram atravessar o rio e as tropas de Chiang Kai-shek não conseguiram. Então, isso gerou um mito na própria população. Então, eles chegam lá no Soviet do Norte e conseguem, em pouco tempo, reestruturar toda essa comunidade. É tipo um Canudos, inclusive com força militar para resistir em termos de guerra, de enfrentamento militar, com essas técnicas desenvolvidas todas pelo Mao Zedong. Né? Então, mas com reforma agrária, com um sistema monetário próprio, melhorando a vida do povo, com um código de ética absoluto. Nunca pegue algo sem devolver. Nunca piore a situação do povo. Isso vem do confucionismo. Nunca tire uma porta sem colocar no lugar. Sabe por que tirar a porta? Porque não tinha cama. E eram, muitas vezes, temperaturas extremas. A pessoa tirava a porta para deitar em cima, para não acordar morto, né? Mas o confucionismo, o chinês, é confucionista coloque latrina... Até hoje. Coloque latrina na casa do povo, do camponês e tal. Então, por isso que eles eram protegidos pela população e a população foi aderindo. E no Brasil? Tirando o Lula, a militância diz que melhorou a vida do povo, a militância de esquerda normalmente é penosa. Muitas vezes a pessoa não se sente nem parte de algo maior. Por isso que aqui nós formulamos, né, a teoria do CDDA, CD do Centro Democrático de Debate, DA de Devoção, Arte e Ação Comunitária. Lá na China sempre tinha representação teatral junto com os comunistas, sempre tinha uma vanguarda artística, sempre os revolucionários saíam dos comunistas para ir às representações teatrais, sempre tinha uma vanguarda artística junto com aquele movimento. Então, e aí você teria que ter, no Brasil, as comunidades eclesiais de base, os sindicatos, os partidos, criando esses espaços. Numa semana era uma apresentação artística, numa outra um debate, uma palestra, numa outra a fala de um padre da comunidade eclesial de base, para que a população se reúna e a população se forme, Namechek, um poder popular. Né, para que a população saiba o que é melhor para ela, por ela mesma, e não por meios de manipulação, não como massa de manobra, para que a gente crie o povo, não massa.
O povo é consciente, a massa é tangida. E, normalmente, tangida pela extrema-direita. O mundo tá mostrando isso. Se é massa, não vai ser tangida pela esquerda, vai ser tangida pela extrema-direita. Esse que é o drama.